Olá, eu sou o Rafael Araújo, seja bem-vindo ao Papo Esportivo, o nosso programa aqui, onde toda semana teremos um tema relacionado ao mundo esportivo para a gente debater, certo? E também trazendo convidados que entendem do assunto. E nesse nosso primeiro programa, no nosso primeiro Papo Esportivo, vamos falar então sobre os desafios, sobre a vida de um jornalista esportivo. E comigo aqui, fazendo esse nosso Papo Esportivo, também está o Anthony Felipe. Olá, Anthony. Olá, Rafael. Um prazer enorme estar aqui participando desse belíssimo programa, junto com o nosso convidado e com os nossos companheiros de equipe, né? Vamos lá adiantar que realmente é um tema muito interessante, que a galera está atenta aí para acompanhar todas as informações sobre essa belíssima profissão que é o jornalismo esportivo, principalmente aqui no nosso estado de Pernambuco. Bom, Valesca Gray também conosco. Olá, Valesca. Olá, Rafael, e a todos que estão ouvindo agora o Papo Esportivo. E ao nosso convidado, que a gente vai deixar aquele mistério no ar, para daqui a pouco vocês falarem. E todo mundo vai gostar de ouvir essa história que a gente já acompanha há um tempo. É, isso mesmo, ele está aqui com a gente vai apresentar. Mas antes tem também o Robson Santos. Olá, Robson, bem-vindo ao Papo Esportivo, né? Olá, Rafael, olá, nossos ouvintes. Queria dizer aí, Rafael, que é um prazer inenarrável estar aqui no Papo Esportivo, né? E hoje nós trazemos aqui como convidado o Vitor Pereira, ele que tem 24 anos, é formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Hoje ele está atuando como repórter da equipe de esportes da Rádio CBN Recife, setorista do Náutico, ele que está no mercado profissional há 1 ano e 2 meses. E recentemente ganhou aí o prêmio da 8ª edição do Troféu Destaques da Crônica Esportiva 2018, na categoria Revelação. Vitor, seja muito bem-vindo ao Papo Esportivo. Muito obrigado. Sempre é um prazer estar falando com os amigos, falando sobre a nossa profissão, né? É muito importante a gente falar sobre o que a gente gosta, sobre o futebol, e é sempre um prazer estar ao lado de colegas que a gente está sempre convivendo, né? No dia a dia dos corredores do jornalismo esportivo, e hoje para falar sobre a nossa profissão, sempre um prazer. Muito bem, vamos aí no decorrer do programa falar muito sobre a vida de um jornalista esportivo e também saber um pouco das escolhas do Vitor. Como é que apareceu pro Vitor Pereira o jornalismo esportivo? Eu já vou começar realmente com essa pergunta. Vitor, por que o jornalismo esportivo, hein, Vitor Pereira? Antes dele responder, Rafael, deixa eu trazer uma curiosidade aqui sobre o Vitor Pereira. Certo. Antes do jornalismo, Vitor, me corrija se eu estiver errado, você cursou Engenharia da Computação pela UPE. Por que o jornalismo? Como o amor ao jornalismo surgiu? Eu falo a palavra amor porque quem faz jornalismo faz por amor e não por dinheiro. Explica aí pra gente. É verdade, quem faz jornalismo faz por amor mesmo. Já vi que minha vida foi revirada, né? Assim, olha aí, tá vendo aí? Mas assim, é curioso essa história, porque é o seguinte, eu sempre quis fazer jornalismo, sempre quis. Quando eu era menor, lembro quando meu pai comprou um Nintendo pra gente, a gente jogava aqueles jogos de futebol, e eu sempre gostava muito de narrar os jogos, gostava muito. E aí depois veio o PlayStation 1, parei no PlayStation 1 também. Mas assim, eu sempre tinha essa vontade, gostava de assistir aos programas na televisão, gostava de imitar mesmo Rembrandt. Rembrandt Júnior. Cresci ouvindo e assistindo, claro, Rembrandt Júnior, e eu sempre gostava muito de imitar o cara. Depois fui tendo alguns outros ídolos dentro da profissão, mas sempre tive na cabeça que eu faria jornalismo. Engraçado porque eu estudava, né? A minha escola era uma escola de bairro. Ainda é, obviamente, que não saiu de lá. Mas escola de bairro, eles incentivam muito aos estudantes, né, a tentarem vestibular. E o que é interessante para elas? Que sejam cursos tops. É muito interessante para escolas de bairro para dizer assim, ó, tem não sei quantos aprovados em tal universidade, direito, exatamente. E aí eu lembro que, obviamente, eu fazia o pré-vestibular e uma das minhas opções, na época, só tinha jornalismo na Federal, e eu acho que ainda hoje é assim, tinha jornalismo na UFPE, e na UPE estava em aberto. E aí eu lembro que minha diretora chegou para mim, ela me conhecia, eu era muito paparicado, por assim dizer, por ela. E aí ela chegou para mim e disse assim, ó, você vai tentar o quê? Qual engenharia?
Eu disse, olha, eu quero jornalismo. Ela, mas jornalismo, não. Você é um cara tão inteligente. Eu disse, caramba, que incentivo, né? Assim, não, mas eu vou tentar algo em engenharia na UPE, já que a UPE é muito da parte de engenharia, e para ser criterioso, eu fui para engenharia da computação. Por quê? Porque eu também fiz curso técnico no Senai de redes de computadores durante o meu ensino médio. Então, eu fui ser um pouco coerente com aquilo que eu já fazia. E aí, eu coloquei na UPE, engenharia da computação, e coloquei na Federal, jornalismo. Acontece que eu não passei em jornalismo por causa de meio décimo e passei em engenharia da computação, que foi o curso mais concorrido. Não sei como, porque na UFPE, na época, tinha a história das... esqueci o nome, como é? História o quê? História da arte? Não. Não sou dessa época. Claro que é. Tinha a história das específicas, que a gente fazia prova apenas de 4 matérias. Que no caso de jornalismo era português, redação... Aliás, a redação era do Enem, mas que valia a nota, mas era português, história, literatura e idioma, que eu escolhia inglês, no caso. E aí a gente fazia apenas prova dessas matérias. Claro, e aí eu foquei o ano todo, não passei. E a UPE, eram todas as matérias juntas, inclusive a UPE era e ainda tinha a prova de química mais difícil do Brasil inteiro. E aí não sei como passei na UPE, não passei na Federal, e aí meu pai não queria pagar faculdade de jornalismo, porque ele é advogado, queria que o filho fosse advogado, e ser engenheiro pelo menos é engenheiro, sabe? Então, assim, ele não queria pagar de início a faculdade de jornalismo, mas aí ainda fiz 1 ano de engenharia da computação. Tá certo. Vitor, tu vai falar pra gente também dessa tua experiência como um atleta de futebol, que é uma negação. Né? E, na verdade, até tua cara mesmo é de um péssimo jogador dentro de campo. Pra aí, Vitor. Eu tô lá toda segunda, lá na pelada. Olha, não é bem já isso fiz alguns gols nele. Já fez alguns gols. Se bem que eu faço mais raiva do que gol. Ele tá faz não é que ele paga um lanche pra mim, pra eu poder facilitar, e não, jamais. Tá bom. Mas deixa tu já só... disputou com o Rafael futebol? Não, porque ele nunca apareceu lá. Não, mas nunca apareceu. Eu tempo. ainda aceito alguém falar mal de mim, alguém que vai e faça algum gol. Mas uma pessoa que nunca apareceu na pelada vir falar sobre o meu desenvolvimento no futebol. Pelo menos alguém tem coragem de ir, né, Rafael? Olha só. É a correria. Mentira! Mas, Vitor, eu não sei se você respondeu. O Robson te perguntou aí da tua experiência fora do jornalismo, mas agora eu te pergunto isso, né? Por que, Vitor, o jornalismo esportivo? Aproveita para falar dessa tua tentativa em ser atleta de futebol. Como é que foi que você falou pra gente dentro do programa? Sempre gostei de futebol. Eu acredito que todo mundo que enfim, daquela época de que havia, né, aquela questão, ainda há um pouco, mas da família tradicional brasileira, que o boyzinho é incentivado a jogar futebol, a menina fica lá brincando de boneca. Tinha isso naquela época, hoje ainda existe, mas muito menos. E aí, claro, obviamente, eu gostava muito de jogar futebol. Naquela época eu jogava bem. E aí, não tanto, porque meu pai ainda me inscreveu numa escolinha de futebol de um clube aqui do Recife. Passei 1 mês, depois o meu pai foi lá para fazer um balanço, e aí o professor disse, não perca seu tempo gastando dinheiro com isso, porque não tem futuro, então vamos tentar outra coisa. E aí, meu pai me tirou da escolinha de futebol, e aí, assim, eu sempre tive essa paixão pelo futebol e tudo mais, e o jornalismo veio a calhar, do tipo... Eu posso estar junto, estar perto do futebol, fazendo jornalismo. Mas, assim, não foi por conta do, entre aspas, né, do fracasso dentro de campo que eu fui para o jornalismo, não. Desde sempre, eu sempre tive essa vontade de ser jornalista, desde pequeno mesmo. Sempre tive a vontade de ser jornalista, brincava, tudo era um microfone, tudo era uma câmera, tudo era uma diversão dentro do jornalismo. E como eu gostava muito de futebol, o jornalismo esportivo é pelo menos a melhor coisa. E em relação, a gente sabe que foi jornalismo esportivo que você optou desde o início, como você falou agora, mas e a opção de rádio ou TV? Você iniciou
fez alguns programas no rádio. Preferência, por a veículo. preferência. Como foi que você escolheu? A gente sabe que na televisão tem todo aquele status, você aparece mais, tem todas essas coisas. E como foi que você escolheu? Então, eu não escolhi, eu fui escolhido. Eu gosto de dizer isso. Por quê? Porque eu ainda tenho uma vontade muito grande de trabalhar na televisão. É o meu sonho, assim, acho que todo mundo tem um sonho, assim, que você é um alvo a chegar. Meu alvo é na televisão. E para mim, o jornalismo esportivo era a televisão. Não tinha muito contato com rádio, apesar de que tem gente que é ao contrário, tem muito contato com o rádio. Eu tinha pouco, assim, eu lembro uma coisa ou outra, Adilson Couto, Iata Júnior, enfim, outros, mas de uma época muito distante. É uma época que eu frequentava muito estádio de futebol, eu ia com meu pai. Então, assim, a minha visão mesmo era a televisão. Quando eu entrei na faculdade, e aí veio o meu primeiro contato com o rádio, foi dentro da faculdade. A professora Andréa Trigueiro, ela que ouviu a minha voz na minha primeira cadeira, ela ouviu a minha voz e disse, não, você vai para o rádio. E aí ela me levou para a CBN. E aí eu fui estagiário da CBN por 2 anos, ainda não no jornalismo esportivo, mas no jornalismo geral. Fui estagiário de lá, repórter. E aí foi esse meu primeiro contato com o rádio. E aí foi quando comecei a ouvir, a ter a prática de ouvir e tudo mais, que é muito importante para quem quer, obviamente, seguir essa carreira. E aí pronto, foi assim, eu por escolher, eu ainda tenho o sonho de fazer TV daqui ao não sei quando, mas eu tô no rádio, gosto do rádio, gosto do que faço, sou apaixonado pelo rádio, acho um veículo incrível que há anos vem de um mito de que o rádio vai acabar a todo instante, mas a todo tempo está se reinventando e é muito, muito legal. Eu também acho que o rádio não vai acabar nem tão cedo. Vitor, eu pesquisei, apurei sobre tua vida realmente. É quase um arquivo confidencial, ele né? Tá stalkeando tudo, tá pesquisando. É quase um arquivo confidencial. Chama-se apuração. Você veio pra Se bem cá, que Vitor. o apresentador tá quase igual. Não, Tá quase igual, mas... eu tô só anotando aqui. Vamos lá. Vamos lá, Robson. Vitor, tu estagiou na Rádio CBN em 2014, na TV Isso. Clube em 2016, Rádio e TV. Conta pra gente, assim, porque quem é universitário, quem tá fazendo o curso, tem aquela expectativa muito grande de como vai ser meu primeiro contato com a mão na massa da profissão. Como foi pra tu o primeiro contato com rádio, o primeiro contato com a TV? Pronto. Meu primeiro contato com TV, na verdade, foi lá na TV Nova, que eu produzia uma web rádio, seleção do rádio, e era mais questão de rádio. Só que, vez ou outra, eu fazia alguma participação. Na época que tinha um programa, Léo Medrado tinha um programa na TV Nova chamado Nova Esportes. Era diariamente. E eu fazia, uma vez ou outra, eu participava como comentarista. Mas eu não tinha aquela coisa de jornalismo propriamente dito. Era crônica esportiva. E aí, o rádio foi o meu primeiro contato com a CBN. No meu terceiro período, o início do meu terceiro período, eu comecei como estagiário na CBN. E aí, de início, como é sempre, você começa nas redes sociais, você vai pegando macete, né, vai convivendo com profissionais, com outros estagiários, com a galera que faz rádio há algum tempo, e aí você começa a fazer testes, gravar nota, aperfeiçoar, porque o rádio tem uma diferença da TV que é só a sua voz. Então, se sua voz não for boa, é complicado. Agora, TV é o básico, né? É mesmo, TV tem gente que tem uma desenvoltura muito grande com a fisionomia, a aparência, a desenvoltura em frente à TV, e também tem uma voz. E não precisa ser tudo perfeito. Um pode balancear com o outro e faz um conjunto que, digamos, passa por média. Aquela esperança para Rafael, né? Não! Não, pra TV, só se for o Sombra de Ratinho. Mas assim, tem muita gente que fala assim, a TV é só o cara que aparece. Mas, cara, tem tanto espaço pra tanta gente dentro da TV, também dentro do rádio. Eu acho que perdeu muito isso também, Vitor. Essa coisa que tinha... Era
realmente, quem é bonito, vamos dizer assim, TV, quem tem uma super voz vai para um rádio. Não tem, mas se você conseguir balancear tudo assim, é importante. E é muito importante também dizer que, assim, TV tem muito mais... TV, o cara que aparece é só a ponta do iceberg. Tudo tá por trás. Tem muita gente que é jornalista e que tem um trabalho tão fundamental quanto aquele cara que tá lá na... quiçá, e aí me respeitem, com todo o respeito, obviamente, ainda mais importante do que o cara que tá lá na frente. Eu mesmo sou apaixonado pela produção, seja rádio, TV. Eu comecei jornalismo por causa disso. Eu acho mágico a produção de um programa de TV, de um programa de rádio, aquele processo de apuração, de logística, pra mim é mágico, velho. Eu acho que quebrou muito essa regra de ter uma voz muito boa no rádio. A gente vê pessoas que não tem aquela voz padrão de antigamente. A minha voz não é nem de longe. Na TV a gente não vê tanto ainda essa quebra, né? A gente vê mais aquele pessoal mais fortinho, assim como o nosso querido Robson, vê um pessoal... que usa... a gente não vê. Na TV, pelo menos eu não identifico tanto essa quebra. Tá muito padronizado tem um padrão ainda, né? Tá muito padronizado. No rádio quebrou um pouco. A TV, ela tem muito padrão da beleza. Não é nem muito da forma física da pessoa, porque tem muito gordinho também. Então o Robson caiu fora, né? O Robson físico, mas na beleza... Mas assim, quando a entrevista for sobre o Robson, ele vai falar também aqui como é que ele começou no rádio e tal, que nós tudo. Não, mas assim, tem muita... Já há uma quebra, eu vejo, pelo menos na TV, e também no rádio. No rádio, é porque, como eu falei, né? O rádio é só a voz. O cara não precisa ter aquele vozeirão. Mas se ele souber usar essa voz, pelo menos eu, por exemplo, eu não considero que a minha voz seja uma de Alexandre Costa, como ele que é narrador, por exemplo, lá da CBN. Mas eu aprendi, quando eu cheguei pelo menos lá na CBN, eu aprendi e busquei ajuda profissional de fonoaudióloga, André Schwartz, inclusive, a como usar a minha voz. E aí é totalmente diferente, sabe? Você pode não ter a melhor voz do mundo, não ser a voz mais potente do mundo. Tem uma voz trabalhada. Mas se você trabalhar a sua voz e saber passar a informação com credibilidade, eu acho que isso que é o importante, pelo menos no rádio. Agora, na TV... como eu falei, eu acho que é um balanço de tudo. Se você tiver uma voz, pode não ser a melhor do mundo, mas se você souber trabalhar um pouco e tiver uma aparência que você não precisa ser o boneco Ken da vida, mas se você, enfim, souber se comportar em frente à TV, eu acho que dá para balancear. Vitor, eu queria que tu falasse um pouco do teu dia a dia lá na CBN, né? Você tá cobrindo o Náutico, então... Como é? Você acorda, se arruma todo dia? Acordo todo dia, graças a Deus. Vai lá. Quando você acorda, vai lá todo arrumadinho pro trabalho, você vai diretamente pro CT, você vai pra rádio, você grava lá aquela matéria que a gente escuta no final da tarde. Como é que funciona o dia a dia? Então, a rotina. A rotina, né? Mas você acorda. Eu acordo todo dia, graças a Deus. Ainda bem. Espero que acorde por muitos dias vai ainda. Dormir com medo hoje. Depois dessa eu vou. Eu acho que essa questão do rádio, ela, aliás, de todo veículo de comunicação, ela vai diferenciar. Minha rotina é diferente, por exemplo, dos meus colegas da Transamérica, é totalmente diferente dos colegas da Jornal. Então, assim, vai diferenciar de veículo de empresa para empresa. Por exemplo, eu vou falar sobre a CBN, tá? Na CBN, eu não tenho cartão de ponto, eu não bato ponto. É um acordo de horas e tudo mais. Então, assim, eu não tenho a obrigação de ir para a CBN todos os dias. Eu não tenho essa obrigação. Eu posso ir apenas para o treino, ou às vezes fazer de casa, ou alguma coisa do tipo. Eu não tenho a obrigação de estar lá todos os dias. A Rádio Jornal, por outro lado, os caras lá batem ponto. Então, eles precisam, obrigatoriamente, ir para a jornal todos os dias. O que é que difere uma coisa da outra? Mesmo após a jornada. Mesmo após a jornada. Mas o que é que difere uma coisa da outra? É que a Rádio Jornal é dentro de um sistema Jornal do Comércio. Então, eles se transportam, eles se locomovem com a frota do sistema. Então, eles vão para jogo, vão para treino diariamente com o carro do sistema. A gente não. A CBN não é um sistema. A CBN é uma rádio que ela não tem tanta frota assim. Mas te dá as condições para você Mas desempenhar. aí o que é que acontece? A gente tem
o auxílio gasolina, por exemplo. Então a gente vai para treino com o nosso carro. Então, olha que complicado seria eu ir em Boa Viagem, bater um ponto e ir, sei lá, para Guabiraba, para o CT do Náutico. Totalmente contrário. Totalmente contrário. Então, o gasto de gasolina iria lá para cima, seria gasto tanto para mim quanto para eles. Então, aí o que acontece? Eu não tenho essa obrigação de ir para a CBN todos os dias, tenho a obrigação apenas de entregar um produto que é as notícias. É essa a minha obrigação. Então, a minha rotina, eu acordo todos os dias. Importante. Como todos os dias. Mas a CBN, por exemplo, ela tem a nossa resenha, ela é às 11 horas, de 11 ao meio-dia. E de 11 horas eu tenho que estar no ar. Aliás, eu tenho que estar pronto para estar no ar. Porque eu tenho que ter a ordem, né? Eles dizem lá, todo dia, quem está responsável pela produção diz, a ordem do dia, Santa, Esporte, Náutico. No outro dia, Náutico, Santa e Esporte. No outro dia, Esporte, Náutico e Santa. Enfim, vai mudando. Então, mais de 11 horas eu tenho que estar pronto para estar no ar. Tenho que gravar manchete, enviar antes das 11 para o produtor já pegar o material, porque todo dia tem 2 manchetes, que é o giro no início, né? Ele abre o programa dizendo, hoje é terça-feira, não sei quando, de tal mês, de tal ano. Aí começa a manchete de um time daqui de Recife, manchete nacional. Manchete do outro time de Recife, outra manchete nacional. Enfim, e aí por aí vai. Então são 2 manchetes por dia e uma sonora. A sonora é alguma entrevista de algum jogador, dirigente, de alguma coisa do tipo. Então, geralmente, nessa resenha eu tenho 5 minutos no máximo. Então, eu tenho que também tá fiscalizando esse tempo. Buscar, claro, passar essa informação de uma forma bem conversada, porque é esse o perfil que eles têm. A jornada é diferente, pelo menos a jornada... aliás, a resenha de meio-dia e meia, o assunto é futebol, ele o Roberto Queiroz faz as informações do Náutico com, sei lá, Igor Moura. A Igor entra e vai direto, né? E aí depois é que entrega de volta para Roberto. Lá na CBN a gente é diferente, a gente faz conversado. É ao vivo, aí Léo geralmente é o apresentador, Léo Medrado, e aí ele vai perguntando as coisas, a gente vai falando de uma forma mais conversada, não pode passar de 5 minutos. O interessante é que a gente não fale aquilo que a pessoa, o nosso convidado que está na sonora vai falar, porque é redundância, a gente acaba perdendo tempo. A gente chama a sonora, pronto. Então aí é a nossa participação de 11 horas, tem essa participação, e durante o dia a gente tem boletins, que eu tenho 5 boletins durante o dia que eu preciso gravar. Tem um de manhã cedo, que é gravado, que é o Toque de Primeira, que vai ao ar com o Mário Neto. Tem o Tabelinha CBN, que vai ao ar de 4 e pouquinho com Aldo Vilela. Aí ainda tem 2 boletins que vão ao ar antes da Voz do Brasil, e o último boletim que vai ao ar às 8 horas, que é no 4 em Campo, é a nossa última participação. Então são 5 boletins, mais uma resenha, essa é a minha rotina, pelo menos, como setorista. Agora, só complementando o que o Anthony perguntou, quando acontece de ter treino ou algum evento importante, eu tenho que ir, não importa a hora. Pode ser à noite. Já varei madrugada, quando eu estava na cobertura do esporte, por exemplo. Eu estava quando o Luxemburgo caiu. Estava no Santa quando PC Guzmão caiu. Guzmão. Não estava quando o Náutico caiu, quando o Roberto caiu, não estava. Mas com o PC eu estava. Depois do PC veio quem? Estou perdido. Não, teve o PC Guzmão no Santa, teve. A outra saída recente? PC depois saiu do PC e foi Roberto. Foi. Pronto. Então, foi isso, assim, eu tava nessas 2 trocas de técnicos, e aí é complicado porque os técnicos foram demitidos. O Luxemburgo foi demitido logo após a derrota na Sul-Americana para o Júnior de Barranquilha. E aí era tarde da noite, cara. Então, assim, pra gente que vai gravar um boletim que vai ao ar de 7h30 da manhã no outro dia, você não pode gravar e dormir e acaba levando furo no outro dia. Então, assim, a gente tinha que apurar, varava a madrugada e tudo isso. Com o PC Guzmão, eu lembro como se fosse hoje, porque ele se recusou a dar a coletiva. Então, isso já estava claro pra gente que ele iria pedir demissão, ou que ele seria demitido. Naquela ocasião, só lembrando, se não houvesse insistência do pessoal da imprensa, a gente estava lá também acompanhando,
não ia ter nenhuma informação, né? Porque É. assim, a assessoria chegou e disse, olha, não, ninguém vai... Ninguém vai falar. Ele Aí não depois vem, aí o terminou. pessoal, não, vamos ver aí, Jota, e tal, desenrola aí. É. Ele Aí sentou lá e terminou, depois, esclareceu ah, melhor pra pessoal. Pois e aí falou com ele, depois falou com o diretor, enfim, foi uma confusão aquele dia, e assim, o pior que não houve nenhuma definição, se ele seria demitido, se ele estava demitido, se ele iria continuar, ficou no ar. Mas a gente sabia que ele iria ser demitido ou que ele iria pedir demissão, porque não é normal um técnico, depois de uma derrota, dizer que não vai falar. Dizer que não vai falar. Por que não vai falar? Se é a obrigação dele. Obrigação não, né? Porque ninguém é obrigado a nada, mas que é o papel dele falar. Enfim, ele abriu mão daquilo e aí ficou no ar. Então aí foi mais a fundo, mais uma madrugada que a gente varou tentando descobrir se ele seria realmente demitido e quem iria para o lugar dele. Em busca da notícia. Robson? Vitor, você citou a CBN, o Sistema Jornal do Comércio, isso remete ao mercado de trabalho. Você está no mercado de trabalho desde agosto de 2017, Como profissional. como né? profissional. Porque eu me formei, inclusive, em julho de 2017. As coisas na tua Foi. vida profissional aconteceu muito rápido, né? Foi. Assim, graças a Deus, né, desde meu segundo período, que eu não passei um dia sem trabalho. Graças a Deus. Porque, assim, foi o meu primeiro estágio, então eu que rompi o contrato de estágio para ir para a CBN, passei 2 anos na CBN, daí fui chamado para a TV Clube, quebrei meu contrato com a CBN, fui para a TV Clube e fiquei na TV Clube até o último dia de julho. No dia 31 de julho foi meu último dia na TV Clube, no dia 3 de agosto foi minha estreia na CBN. Então foram 2 dias aí sem fazer nada. Na clube era com Roberto Nascimento, não é? Não, Não? na Clube eu não fazia esportes não, Era eu fazia, cotidiano, era era? produção, era na Produção. produção de jornalismo geral, isso. Sim, aí voltando, sobre o mercado de trabalho. Você já tem um convívio lá com outros colegas, e para quem é universitário, tem muito esse medo, porque a galera fala muito que o mercado de jornalismo é muito apertado, e do jornalismo esportivo é mais ainda. Como é que tu vê o mercado de trabalho hoje em dia para quem tá de fora querer entrar? Tem espaço para todo mundo. Eu sempre ouvia isso e achava que não, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, para quem quer realmente. Claro que tem muita gente que é boa, que é boa e está fora do mercado de trabalho. E também tem muita gente que está no mercado de trabalho que nem é tão boa assim, que está por outros motivos, por conhecimento, por alguma coisa do tipo. Mas o que eu posso dizer é que a gente, quando eu coloco a gente, eu estou me colocando até na posição de vocês também, de estudantes, tem que começar cedo, velho. Tem que começar cedo a cavar seu espaço. Seja com um podcast, como vocês estão fazendo, numa web rádio, alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir em algum momento, alguém vai ouvir, alguém vai lembrar do seu nome, você conviver lá dentro, você fazer com que os outros te conheçam pelo nome. Isso é muito importante. De uma forma positiva, porque da mesma forma acontece da forma negativa. Mas é muito importante fazer com que todo mundo te conheça pelo nome, pelo aspecto positivo. E isso vai ter como é que eu posso dizer? Você tem que buscar teu espaço. Assim, tem que buscar teu espaço. Seja na web rádio, como eu falei, seja com um canal no YouTube. Hoje a tecnologia nos dá uma gama de possibilidades incríveis e a gente tem que buscar. Agora, o mercado de trabalho em si é complicado de entrar. Fato, não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Tem muita gente que se formou comigo lá em julho de 2017, do ano passado, que ainda está desempregado. Mas assim, é porque é o seguinte, jornalismo tem uma gama. Tem assessoria de comunicação, que é o que mais tem vaga. Assessoria de comunicação. Tem o rádio, obviamente, tem o rádio, a pessoa que aparece entre aspas, né, que a voz vai ao ar. Mas também tem a galera que está na produção, que está na apuração e entre outras coisas. Assim, quando eu digo que tem espaço para todo mundo, é que tem muita Área para ser coberta. área para ser coberta. E a turma, a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte: eu quero, como eu coloquei, eu quero TV, fazer jornalismo esportivo para TV. Eu quero isso. Mas não significa que eu só vou
buscar oportunidades nisso, cara. Eu passei 2 anos sendo repórter de jornalismo geral. Um dia eu cobria uma coletiva na Polícia Federal, no outro dia eu ia cobrir uma palestra de um grande economista que vinha para o Recife. Foram 2 anos assim. Então, assim, em nenhum momento eu fiquei frustrado. Pelo contrário, eu tenho que usar essa possibilidade, essa oportunidade, que um dia que alguém, sei lá, ficar doente na equipe esportiva possa me dar uma oportunidade. E em 2 anos que eu passei na CBN, eu nunca tive a oportunidade, pelo menos não como estagiário, de fazer alguma parte da área esportiva. Nunca fui, mas todo mundo sabia lá dentro do que eu queria. E aí, quando eu saí da CBN e fui para a TV Clube, eu fui para a produção. Eu queria ser repórter. E é uma diferença muito grande, porque ser repórter é um dinamismo que eu gosto. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere a calmaria da redação, que nem é tão calma assim, mas prefere estar lá dentro. Então, assim, eu gostava de ir para a rua, eu gostava de estar perto do fato. Quando me colocaram como estagiário na produção da TV, que fui eu que escolhi, obviamente, eu que quis ir para ter essa experiência, eu fiquei dentro de uma sala, apurando, produzindo, levando carão pra caramba, e graças a Deus por isso. Mas quando acabou meu contrato, me ligaram da CBN. Tinha aberto uma vaga para o jornalismo esportivo, sabiam que eu gostava e sabiam do meu trabalho como jornalista, como repórter do geral. Então me ligaram, abriu uma vaga, você tem interesse? Tenho. Então eu fui. Então, quer dizer, não tive nenhuma oportunidade em 2 anos como estagiário, mas eles sabiam da minha competência como repórter e sabia também do meu interesse pela área esportiva. E, sei lá, 1 ano depois se lembraram daquilo e me chamaram. Então, assim, é muito importante a gente estar, claro, com um foco muito claro para a gente ir em busca dele, mas não fechar portas do que pode te levar para esse foco. Tu falaste muito do interesse, da competência do profissional para conseguir essa vaga. Tu falou que a tua turma de 2017 ainda tem gente desempregado. Na minha turma, que eu me formei semestre passado, também tem gente desempregado. E acredito que a turma dos meninos, que será no próximo semestre, também terá. Para ser diferente dos concorrentes, você acha que é indispensável o profissional da área esportiva ter um curso de inglês? Porque na minha pesquisa, quase todos que eu pesquisei fizeram curso de inglês, e eu acho que até você fez curso de inglês no Senac, né? Sim, isso. É indispensável ou dá para entrar na área sem o curso de inglês? Dá, mas você vai ser só mais um que não sabe curso de inglês. Se você quer ir pelo diferencial, você tem que saber. Há 2 anos eu era estagiário da TV Clube, fazia a produção, e a CDP, a Associação dos Cronistas Desportivos daqui do estado, na pessoa do presidente da época, o Iranildo Silva, que é um cara genial, eles precisavam de um jornalista que tivesse até 26 anos para ir cobrir uma Copa do Mundo de futebol feminino sub-17 na Jordânia, com tudo pago, ter uma experiência FIFA, participar de um programa de capacitação. Ele não tinha nenhuma opção até o último dia. Ele precisava indicar, iria perder a vaga, o representante do Brasil, e ele não tinha. Até que eu recebi uma ligação numa sexta-feira à noite, tem curso de inglês? Sei. Quer ir? Quero. Com certeza. No dia 2 eu recebi a ligação, no dia 2 à noite, no dia 26 eu estava embarcando para um país do outro lado do mundo, sem conhecer absolutamente ninguém, por uma coisa que eu nem sabia do que ia acontecer, mas que foi uma experiência extraordinária na minha vida. Foi extraordinário porque eu passei 30 dias com jornalistas, um de cada país, então é uma experiência multicultural, assim, você está no dia a dia e... Cara, eu tenho 24 anos, como você bem colocou no início do programa, 24 anos, e eu tenho 3 credenciais FIFA. 3 credenciais FIFA. E vou ter a 4ª, daqui a um mês eu tô indo pro Uruguai. Graças a Deus, por conta daquela minha ida pra Jordânia, me chamaram de novo pro Uruguai. Então eu vou pro Uruguai daqui a 15 dias para ter a minha 4ª credencial FIFA. Então, com 24 anos, eu nunca imaginei que com 24 anos eu teria 4 credenciais FIFA.
Tem muita gente que tem muito mais idade do que eu, muito mais bagagem do que eu, experiência dentro do jornalismo do que eu. Ainda não teve a E não primeira. tem uma. Não é porque eu sou melhor do que ele. Entenda, assim, eu Mas não tô me aproveitou as colocando, oportunidades. mas eu busquei as oportunidades. Não é só sorte, eu não fiquei parado esperando alguém me ligar. Alguém conhecia, alguém sabia o meu nome, alguém sabia que eu sabia inglês. E alguém comentou com ele Volta. sobre o meu nome. Ele me ligou, eu não liguei pra ele. Eu nem tinha o número dele, eu nem conhecia ele. Sabia da oportunidade. Nem sabia da oportunidade. Alguém me ligou. Volta ao que você estava dizendo, né? Que é necessário começar desde o princípio mesmo, você quando está já ainda estudando, Isso. você tentar mostrar o seu nome. Meio que o que a gente está fazendo aqui, está no início. Ah. Por exemplo, eu estou no início. Os meninos já estão se formando e eu estou bem no início ainda da faculdade. Exceto o Robson. Robson é formado. Robson já é formado. E tentar mostrar o seu nome. E assim, não achar que você só pode mostrar seu nome se for na CBN. Você pode mostrar seu nome com Na a web Rádio rádio, PEC, na na Rádio Rádio PEC, na Web Nassau, criando algum podcast. Cara, a gente... Eu ia dar uma ideia, que eu tô com um projeto na cabeça. Você- Não vou dar, porque senão... Após o programa. Mas, cara... Após cara, o programa a após gente o programa a gente vai conversar. conversar. Tá Mas certo? assim, tem tanta coisa que Recife não tem, cara. Pra podcast, pra canal no YouTube, pra tudo. Mas não tem ninguém que se disponibilize pra Porque fazer. pensou ainda, não? Alguém que pensou, sabe? Ou você pensou, não teve coragem. Isso. Ou se pensou, não quer passar pros amigos. aquela indireta. Mas se pelo menos eu não passar para os amigos e fizer, é alguma Já coisa. é. Mas tem gente que não passa e não faz. É Então, assim, verdade. é importante, cara, nem que seja, sei lá, qualquer coisa, pô. Segundo período, não precisa esperar. Quando chegar no quarto período eu vou fazer. Não, pô, começa no primeiro, começa no segundo, começa até antes de entrar na faculdade. Porque quando eu decidi conversar com meu pai para ele pagar minha faculdade de jornalismo, eu paguei um curso caríssimo. Eu fiz um curso de jornalismo esportivo na TV. Foi um sábado e um domingo em Boa Viagem. Eu fazia engenharia da computação. Eram 30 pessoas dentro da sala. No sábado foi Everaldo Marques, narrador da ESPN. Sabrina Rocha foi no domingo, mas no sábado foi Everaldo Marques, o cabelo branquinho, pô, que cobre a seleção, Mauro Naves e Sidney Garamboni, que na época era editor-chefe do Globo Esporte, hoje é editor-chefe do Bem Amigos, é um cara sensacional. E no domingo foi André Galindo e Sabrina Rocha. Cara, eu fazia engenharia da computação. 30 pessoas dentro da sala. Eu era uma dessas pessoas. Sabe? Então, assim, não esperei começar a faculdade. Você abriu Eu já mão de algum sabia. espacinho para poder encaixar. No meu ensino médio, eu fiz 2 oficinas de telejornalismo com Rodrigo Asfora. Que hoje, Rodrigo Asfora é da equipe de... TV Esporte, né? Do esporte. Do esporte. Produz, né? Mas ele também tem a própria empresa ele dele, tem a né? própria empresa Asfora. e ele... Asfora Filmes. É. E ele agora também está com um programa na TV, na TV Jornal. Jornal sobre alguma coisa de Arquitetura, reforma. Mas ele era apresentador do Jornal da Tribuna na época. Isso. Jornal da Tribuna. E ele fez 2 oficinas e eu era ensino médio. E eu briguei com ele para entrar, porque ele dizia que era para estudante do ensino superior. E aí eu implorava, ligava para ele todos os dias. Para ele não, que era para Thaís Sintra, que é a esposa dele. Implorava, pedia, e aí até que eles deixaram, e aí eu participei. Era do ensino médio. E aí? Tem que buscar. Ó, a gente já aproveitou aí pra jogar a vida do Vitor Pereira na mesa. Todo mundo agora conhece esse popstar do jornalismo esportivo. A gente conhecendo aí. Mas vamos puxar novamente para o lado, né, do esporte mesmo, dos esportes. Sim, eu tô esperando Né? isso. Então, Vitor, agora eu te pergunto o seguinte. Referência no rádio. Tem alguém assim que... No rádio? No rádio, vou te perguntar no rádio. Cara, como eu te falei, eu não... Vamos lá, no jornalismo esportivo, então. Não, vamos começar pelo rádio. Vamos lá, pelo rádio. Eu não tinha tanto relacionamento com o rádio, como eu falei, né? Foi o contrário, foi mais com TV. Mas dentro do jornalismo esportivo, no rádio, a minha referência aqui em Pernambuco
Cara, tem tanta gente. Mas aqui em Pernambuco... Ui, já era polêmica agora. Ui. Não é nem polêmica. Mas aqui em Pernambuco, João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, eu acho um grande repórter. Como narrador, eu tenho... Haroldo é um narrador sensacional. E também de fora, é muito importante a gente ouvir como está sendo produzido o rádio fora do estado de Pernambuco. Ouvir a Rádio Gaúcha, Rádio Carioca. Até a CBN. Cara, eu sou fã dos caras da rede CBN, sabe? Que é da CBN São Paulo. Pela forma como eles passam o conteúdo. Sabe? A forma como se portar, a forma de pensar a notícia, tudo isso. Então, sou muito fã deles. A gente tem que se desvincular um pouco do rádio antigo, daquela história de passar a notícia cantada. Olha, eu sei que a pergunta é direcionada a você, mas é um cara que eu também gostava muito aqui, Adilson, né? Mas ouvindo, né, o rádio a nível nacional, o Deva Pascovitch. Ele era da CBN. Era da CBN. CBN São Paulo, né? Isso. E Oscar Ulisses também, cara. Oscar Ulisses é pro gol, né? Pro gol do rádio brasileiro. E também ele é muito bom, narrando. Tem o Evaldo, acho que era da CBN do Rio de Janeiro. Evaldo Leite, né? O Evaldo José, não? Evaldo José. Evaldo José, que ele fala... Que lindo! Que lindo. Evaldo José também era um cara muito bacana. E, claro, como repórter, né, também, e comentarista, tem... Na CBN tem o Guilherme Pradella, tem Mário Marra, que é da ESPN, também tem da CBN, o Gabriel Dudziak, inclusive dia de segunda-feira à noite eles fazem um programa sobre o futebol internacional, que é o lado B da bola, que é com Roberto Nonato, que é apresentador do jornal da CBN segunda edição. Também tem o Mário Marra e o Gabriel Dudziak. Agora de TV, cara, um cara que eu sou... sei lá, fã incondicional. Calvão? Não. Sou fã incondicional. Luiz Carlos Júnior. Eu acho que pra mim é o maior narrador da televisão. Claro que o Luiz Roberto hoje tá numa posição que eu acho que ninguém chega perto. Ele traz a emoção do rádio pra TV. Tem o Gustavo Villani também, que é um excelente narrador. Mas o Luiz Carlos Júnior, cara, pra mim, eu acho que é ele... O meu espelho, sabe? Do que eu quero ser, eu tenho em Luiz Carlos Júnior. Vitor, agora trazendo... o Antônio tinha perguntado a você sobre a sua rotina, que você acorda e tal. Mas aí, voltando para sua rotina, como foi a sua experiência a primeira vez em campo? Porque quando foi, eu quase que morria do coração. Como foi essa experiência de estar dentro do campo? Porque uma coisa é você fazer lá de cima, outra coisa é você... Cada função que você exerce é bem diferente. Como foi lá no campo? E quando você pega o time adversário e ele não quer ser entrevistado, o jogador? Então, eu estava temendo por essa pergunta. Por quê? Foi uma ótima emoção, mas foi uma péssima experiência. É uma experiência que eu nunca mais quero nem lembrar. Queria apagar da minha memória. Não apago, porque eu acho que a gente tem que lembrar daquilo para não acontecer de novo. Mas eu acho que, assim, aconteceu um erro na minha entrada no jornalismo esportivo, tanto meu como também da própria empresa, que foi, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia do que me esperava. E meu primeiro jogo foi com 3 dias de empresa e me colocaram no campo, me deram um retorno. Cara, o delay me lascou, sabe? Tipo, o delay foi uma coisa... Eu não sei como é, assim, na rádio web, como é a transmissão. Mas tem. Se tem delay. Mas o rádio é um delay muito, muito, muito grande. E eu não estava nem esperando. Mas o delay, até eu me acostumar com o delay, foi muito complicado. Porque eu não podia tirar simplesmente o fone do ouvido. E porque, obviamente, eu poderia ser chamado a todo instante, porque no rádio tem isso. Você está falando, mas eu tenho uma informação muito importante, eu faço... você está falando aí, eu faço, Rafa, e fico te cortando, até tu parar e passar para mim. Tem muito isso no rádio. Então eu não podia tirar o fone e simplesmente ficar me concentrando naquilo que eu estava falando, porque alguém poderia me chamar. E estar falando e te ouvindo com a diferença de segundos, assim, 5, 6 segundos... é muito complicado para você manter o raciocínio, até você se acostumar. Então, eu não estava esperando aquilo. Então, a minha primeira experiência foi bem...
sabe? Bem zen. Gaguejei pra caramba, fiquei nervoso. Enfim, foi horrível. Eu saí de lá chateadíssimo. Me tiraram das jornadas esportivas por um tempo, até eu me acostumar. E aí a gente sentou e falou, ó, tive dificuldade, foi assim. Fui muito ajudado por todo mundo, por toda a equipe, graças a Deus. E hoje, o delay já não é mais um problema, né? Hoje a gente tem algumas técnicas, você aprende, você convive com aquilo, e aí isso você tira de letra. No mais, assim, eu sempre me vi como torcedor, eu sempre olhava para aqueles caras dentro do campo e dizia, eu quero um dia estar ali, e hoje eu tô. E isso é muito emocionante e é muito bacana. Eu gosto pra caramba. Eu prefiro me dar, sei lá, criar 10 jogos por semana, né? Um jogo cada dia. Queria um jogo cada dia. Porque é uma adrenalina, é uma coisa diferente, é uma coisa muito legal. Enfim. E quanto à questão dos adversários, é o maior desafio, né? Quando a gente está fazendo a reportagem sobre o time adversário, porque você tem que pesquisar, a gente entra em contato com o setorista lá do Sul, e aí, qual é a novidade, o que é que tem, como é que vai ser, você tem que ter principalmente, Vitor, né, Campeonato Brasileiro da Série C, vem time lá que você não tem nada, absolutamente nada. Então... Aí você tem que recorrer àquilo nem na internet não tem, então você tem que recorrer ao telefonema. E aí, cara, o que é que vai ter? Quem é que vem? Quais são os jogadores que estão suspensos? Quem é que está machucado? Como é que esse treinador joga? Como é que o time vem? Então, tudo isso, a gente tem acesso a essa informação e é muito importante a gente ter a proatividade de buscar. Porque a empresa não vai estar. Vitor, você já tem essa informação, ela não vai estar. Mas dentro de campo, se você tiver muita informação, você vai estar tranquilo. Qualquer lance, sei lá, eu fiz recentemente o jogo Sport e esqueci agora. Inter não fiz o do Inter. Fiz Sport e Corinthians. Tô esquecido agora. Sim, mas assim, fiz um jogo recentemente que eu... Cara, cada lance eu tinha uma informação para passar, sabe? O cara que cabeceou a bola foi para fora. Esse cara fez um gol assim mesmo, desse mesmo estilo, essa mesma jogada no jogo passado. E quase vai fazer agora. É importante por quê? Porque o treinador deve ter assistido jogos passados daquela equipe. Deve ter visto que o cara fez um gol desse jeito. Como é que o cara tá conseguindo subir para cabecear do mesmo jeitinho, com a mesma jogada? Então alguma coisa está errada. Então é muito importante. Tava um dia, eu vou até deixar falar, Valesca, mas tava um dia andando pela Ilha do Retiro, o jogo era contra a equipe do Atlético Paranaense, Sport Atlético Paranaense, e tava eu e João Vitor Amorim da Rádio Jornal, a gente conversando, e aí de repente a gente olha para baixo, cara, tinha uma prancheta da comissão técnica do Atlético Paranaense, com todo o esquema de marcação da equipe. Opa, tem alguma coisa aqui. Aí a gente pegou o celular, como quem não quer nada, e tirou uma foto. Cara, todo o esquema, durante todo o jogo, tava eu e João Vitor, com todas as informações, com quem ia pra marcação, com quem. Quando houve uma falha, de quem foi a falha? A falha foi de fulano, porque aqui no esquema tava dizendo que era ele para marcar Cicrano. Agora eu entendi porque Felipe Bastos chutou lá do meio de campo, né? Vocês disseram, vai ter uma brecha ali no meio, pode chutar aqui. Tem isso também. Bom, agora eu vou aproveitar, o Robson tá aqui no Instagram, né? E também quem acabou de chegar, também a coordenadora aqui da Rádio Web, a professora Lucy. Ela tá por aqui também, um abraço para ela. Vitor, 5 perguntinhas para você responder ping-pong, beleza? Bem Bora. simples, não vem enrolar. Bora. E outra coisa, Vitão, não venha também fazer textão, tá certo? Tá. Beleza? Se fosse eu, né? O cara que faz textão. Tá bom, vamos lá. Bora lá. Os gêmeos, vá. Vamos lá, CBN. CBN. CBN como empresa em geral, o top do radiojornalismo esportivo, ou do radiojornalismo brasileiro. Como questão pessoal, sou eternamente grato. É uma empresa que eu tenho todo o amor do mundo. Um jogo memorável que tu cobriu.
Eita. Difícil, Jogo foram muitos memorável. assim. Pode ser até, sei lá, Copa do Mundo 2014, não sei se tava... Um jogo memorável, mas eu não trabalhei, mas que eu trabalhei como jornalista Isso. esportivo. É. Eu acho que São muitos Santa assim. Cruz e Operário. Santa Cruz e Operário, o jogo 1 a aqui 0. na Ruda. 1-0. Beleza. É um sonho. São vários, mas manda Trabalhar em uma Copa do Mundo como jornalista esportivo. Tá chegando, hein? Catar, aí vou. Vamos lá. Um ídolo no futebol. No futebol, Ui, nem gostamos de polêmica. um ídolo no futebol. Cook. Família. A base. Aí, tá certo. Bom, Bom, Me senti com Marília Gabriela. sentiu agora? Vou trocar os quase lá, óculos. quase lá. Mas, voltando aqui, eu fiz uma pergunta que você respondeu em relação à sensação. Não se sentiu aos jogos. satisfeita Não, não. com a resposta. Olha aí, Não. ó. Pra gente finalizar, Não. a Valesca vai pegar Mas, pesado agora. Não, porque eu tô perguntando ele porque eu já passei por isso e eu fiquei meio brava na hora, mas eu respirei fundo. Como é você pegar o time, você ficar Adversário, responsável, o adversário e ele e- perder, e você ter que tentar entrevistar os jogadores, eles não quererem. Qual é a sensação? Como é? De início, a primeira vez é frustrante, porque você fica, cara, mas depois você vai ver que vai acontecer sempre. O cara que perde vai sair com raiva. Já acontece com o cara que ganha. Na época que eu cobri o esporte, teve aquele lance lá que Diego Souza não queria falar com ninguém. Tinha uma galera que até quando ganhava não queria falar, passava direto. É frustrante pra gente que tá trabalhando, porque eles acham que a gente tá ali, acha que é um relacionamento imprensa-clube. Mas na verdade a imprensa é o representante do torcedor. Então não é o repórter Victor Pereira, ou o Valesca Grey, ou Anthony Felipe, Robson, ou Rafael, que tá perguntando o cara. Eu tô perguntando porque provavelmente o torcedor quer saber. Então, assim, é frustrante quanto a isso, mas vai acontecer sempre, vai acontecer toda vez, e a gente acaba se acostumando, infelizmente. Beleza. Então, Vitor, muito obrigado, Vitão, por ter Prazerzaço. aí participado aqui conosco no nosso primeiro Papo Esportivo, trazendo a tua experiência aí na área do jornalismo esportivo, falando um pouco da tua vida. Muito obrigado, e a gente espera em outras oportunidades também ter você conosco, e a gente vai se encontrando aí pelos estádios. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando sobre o que a gente gosta, e principalmente com amigos como vocês. E tamo aí sempre junto. Em breve a gente já convive nos corredores do jornalismo esportivo. Em breve vocês estarão sendo os entrevistados. Olha aí. Creiamos nisso. Valesca, valeu. Na próxima a gente vai estar por aqui, né? É isso aí. Até a próxima, gente. E parabenizar mais uma vez o Vitor pelo prêmio. Você falou sobre... Você também, né? Olha aí. Deixa eu viajar também, né? Aproveitar o gancho. Parabéns, Você verdade, também. parabéns os dois aí pelo prêmio aí na imprensa. Mas, pernambucana. Santa Vida, parabéns. Mas só pra complementar sobre o Vitor, né? A gente falou da vida dele aqui, foi lá no fundo. E parabenizar porque ele falou sobre todas as experiências que ele teve e o diferencial, que é o que a gente tenta buscar cada um pra poder se destacar, pra poder... E você ganhou esse prêmio porque você fez isso, você teve o diferencial, e parabéns, é isso. A gente... Obrigado, Valesca, e parabéns também. Você também foi agraciada pelo prêmio. E, assim, mas tem muita gente... Acho que o prêmio é só a ponta também do iceberg. Tem muita gente boa que a gente tem que enaltecer. A iniciativa da Rádio PEC é muito importante pro rádio esportivo. Talvez... tem gente que acha que... caramba, talvez a gente nunca vai chegar lá, mas vai, velho. Uma hora vai. Então é muito importante perseverar, insistir. Rádio PEC, Web Nassau, todas essas iniciativas que envolvem o jornalismo, eu acho que é muito importante para toda a categoria. Todos os radiojornalistas mais estão uma muito oportunidade, mais um canal, né? Sempre. Robson. Deixa eu só Oi, vamos lá. aproveitar, né? Porque eu tinha falado com você, com o Anthony, e agora pra todo mundo, porque esse prêmio não é meu, é do PEC. Olha Se não aí. fosse o PEC, primeiramente o Antônio Nogueira, que infelizmente se foi, apresentei meu primeiro programa esportivo lá, e o PEC. Então esse prêmio, Valesca vai estar lá, mas vai estar representando o PEC. E é isso que o Vitor falou, a gente não precisa necessariamente estar numa CBN, numa rádio jornal, mas o PEC tá lá, vai estar lá junto com a CBN, junto com
com a Rádio Jornal, com a Transamérica. Representando, né? Exatamente, e é isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui no microfone. Tá ok, parabéns, Valesca. Anthony, muito obrigado também e estaremos na próxima, né? Valeu, Rafael, valeu, Valesca, Robson, nosso excelentíssimo convidado aí, né? Agradecer todas as informações que ele passou, realmente contou aí a sua história de vida, serve também de motivação para o pessoal que está na faculdade. Tem muita gente que está desmotivado, foi ele falou, tem gente que já se formou e ainda não conseguiu um emprego, então o pessoal que escuta isso aí dele, de nunca desistir, de correr atrás, cria um canal no YouTube, corre atrás, vai mostrando o teu trabalho, que um dia a oportunidade chega, né? Então, agradecer aí a presença do Vitor e a todos os ouvintes, né? A gente se encontra aí na próxima semana. Forte abraço a todos. Robson, valeu, né? Valeu muito, Rafael. Eu sou um cara que meu sentimento mais presente é a gratidão, e aqui é possível ser grato à Rádio Web Nassau, ao convidado, aos amigos que apoiam o projeto. Então, agradecer ao convidado Vitor, parabenizá-lo novamente pelo prêmio e dizer, ele já sabe disso, o Rafael já me entregou uma vez, que ele é uma das minhas inspirações do rádio. E valeu, Vitão. Tamo junto. Valeu, Zaço. Tá mal de inspiração, mas é sempre bom ouvir. Muito obrigado por tudo, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, então. O nosso Papo Esportivo vai ficando por aqui. O nosso primeiro Papo Esportivo. Vem muito mais aí pela frente. Nosso programa aí é em parceria, né? A Rádio PEC em parceria também com a Rádio Web Uninassal. Então, agradecer o André Ferreira, que é o coordenador do curso de jornalismo aqui da Uninassal. Também a Lucy Correia, ela que é coordenadora da Rádio Web Nassau, e também o pessoal da parte técnica, o Denis Andrade, ele que é monitor aqui da Rádio Web, e também o Alisson Marques, é isso? Que é estagiário aqui, está dando um suporte na produção, na gravação do nosso Papo Esportivo. Papo Esportivo também faz parte, né, da programação da Rádio PEC, radiopec.com, você pode acessar e conferir a nossa programação, e também o Instagram, o @RadioPEC. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, a gente volta aí na próxima semana, no decorrer dos próximos programas, com mais temas relacionados ao mundo esportivo. Forte abraço, cuide-se, até a próxima.